Fala, Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para o segundo episódio do nosso novo quadro. Opiniões polêmicas que vocês, nossos inscritos, têm sobre o Corinthians. A gente abriu uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Fique ligado aí para as próximas caixinhas que a gente for abrir, perguntando opiniões polêmicas que vocês têm sobre o Corinthians, de qualquer que seja de treinador, de jogador, passado, presente. E a gente selecionou algumas perguntas para debater aqui nesse vídeo. A primeira polêmica foi do John_PMG, que o Corinthians de 2015 foi melhor que o Corinthians de 2012. Nossa, mano. Boa pergunta. Boa pergunta e é muito cruel, né? É muito difícil a gente analisar isso, porque, a gente tá falando aí de dois dos melhores elencos que o Corinthians teve nos últimos anos, os dois que eu melhor vi jogar, os melhores pra mim, até porque a gente nasceu no comecinho do século, a gente não viu... A gente é de 2002, né? Então... A gente não viu, mal viu 2005 com o Tevez também, então, cara, foram os dois melhores que eu vi jogar, e analisando friamente os dois, o de 2015 era um time mais ofensivo. Foi a época auge do Tite na questão da ofensividade. Era um time que produzia muito, criava demais, fazia muitos gols. Foi o time que eu acho que mais conseguiu se encaixar ofensivamente, que o Tite conseguiu montar no Corinthians. E vale lembrar, o Corinthians é campeão brasileiro de 2015, alcançando todos os critérios. Melhor defesa, melhor ataque, melhor mandante, melhor visitante, melhor primeiro turno, melhor segundo turno, melhor aproveitamento. Foi o único time nos pontos corridos que conseguiu esse feito. O Flamengo de 2019, que muita gente pinta como um dos melhores times do século, não conseguiu. Nem o Cruzeiro de 13, 14 bicampeão, nem o São Paulo tricampeão, nenhum desses times conseguiu. Só o Corinthians atingiu essa façanha, o que é muito significativo, né? Muito significativo. Mas assim, olhando para esses dois elencos, eu ainda fico de 2012. Eu ainda fico de 2012 porque, cara, um time ser campeão da Libertadores de forma invicta, ser campeão mundial contra o Chelsea, ganhar do Boca Juniors tendo enfrentado o Boca na Bombonera, passar pro Vasco, passar pro Santos de Neymar, era um time muito sólido. Eu acho que era um time mais equilibrado que o de 2015, conseguiu mais feitos que a gente tem que sim colocar na mesa, e defensivamente sofreu até menos gols ainda. O Corinthians de 2012 sofreu apenas 4 gols na Libertadores, o recorde da competição. Esse time era muito sólido, cara, muito sólido, muito seguro. Acho até mais seguro que 2015. 2015 poderia até encantar um pouco mais, mas resultado, competitividade e equilíbrio do elenco inteiro, do começo ao fim do time, do goleiro ao atacante, eu fico de 2012. Cara, você vai olhar o que cada time conquistou. Um foi campeão brasileiro, mas acabou saindo num Paulista, acabou saindo numa Copa do Brasil, sendo amassado pelo Santos, inclusive, foi muito mal na Libertadores, e no Brasileiro destruiu. Tem todos esses méritos que você falou, além de que na época tinha sido o campeão brasileiro com mais pontos na história, acabou sendo ultrapassado só pelo Flamengo de 2019. E cara, se você for olhar, o Corinthians de 2012 ele é campeão mundial, que já tem um peso a mais, ganhou do Chelsea, e ganhou do Chelsea jogando bem, ao contrário que muita gente pensa que o Corinthians ficou na retranca. O Corinthians jogou bola contra o Chelsea, foi de igual para igual. Foi campeão da Libertadores com todos esses méritos que você falou, o único invicto até o Flamengo de 2022, é o único invicto da Libertadores com 14 jogos na história, porque o Flamengo de 22 é com 13, é o único na história com 14. Então você vê também que é impressionante o número defensivo que você passou também. E eu vou acabar discordando da opinião, porque o que vai pesar muito mais na minha mente, que vai ficar para sempre no meu imaginário, óbvio, é que eu acho que se o Corinthians de 2012 enfrenta o de 2015, ele não perde, cara. Ele não perde. Pode até empatar, levar para os pênaltis, sei lá, prorrogação, mas esse time de 2012 não perde. Aquele time não perdia para ninguém. Ninguém. Em dia inspirado, dele sabendo, hoje é jogo de título, aquele time não ia perder para ninguém, não ia perder nem para esse de 2015, que era uma máquina, era mágico o que o Tite conseguiu fazer com aquele time. Mas em comparação com 2012, cara, eu acho que não ia ter pra ninguém. E fora que o Corinthians de 2012 era mais cascudo, né? O de 2012, ele não resume só aquele ano. Tudo bem que se a gente for pegar passado, o de 2015 pode ter um traço de 14, mas o de 2012 é um time do Corinthians que ganha o Brasileirão em 2011, já com a mesma base, né? Mesma base, mudou poucas peças. Em 2013, o Corinthians ganha Paulista e Recopa com a mesma base também, mudando era poucas pra ser peças. bicampeão da Libertadores. Se não fosse aquele grande roubo, era para ser bi da Libertadores. E veio de um ciclo muito vitorioso, né? Desde que o Corinthians sobe do rebaixamento, se firma em 2009 na Série A, o Corinthians alcançou uma sequência muito grande de vitórias, com uma base que ficou parecida durante muitos anos. Aquele time era mais cascudo. E o de 15, que nem você falou das eliminações, quando foi provado e testado, né, em outras competições, não deu certo.
Na Libertadores fez uma excelente primeira fase, mas passou vexame nas oitavas contra o Guarani do Paraguai. Na Copa do Brasil foi humilhado pelo Santos. E também no Paulistão perdeu para um Palmeiras que era inferior e o Corinthians ainda jogando em casa. De 2012, beleza, não ganhou todos os campeonatos que disputou, também passou um vexame no Paulistão para a Ponte Preta, mas conseguiu se provar em 2 campeonatos, ano seguinte se provou também, ano anterior já tinha se provado, e só não se provou em um Brasileirão, por exemplo, e uma Copa do Brasil porque não participou, disputava. E Brasileirão porque não era o foco naquele ano. O Corinthians estava cagando e andando para o Campeonato Brasileiro e ainda fez uma campanha justa. Ficou em sexto. Então, tá ligado? Completamente focado em outras competições. Se você vai olhar, pelo menos nessa comparação, o Corinthians de 2015 ele acabou, entre aspas, pipocando em jogo grande. O Corinthians de 2012 não passou nem perto. O Corinthians de 2012 não perdeu para o Santos do Neymar, para um dos melhores Vascos do século e para o Boca Juniors dentro da Bomboneira. E um dos maiores campeões da Libertadores. Foi campeão em cima deles. Então não tem como duvidar do Corinthians de 2012 contra adversário nenhum. Já falamos de passado, agora vamos voltar para os tempos atuais. Elenco do Corinthians no momento. O Bento Souza 8 mandou o seguinte questionamento. Apesar de ter joelho de vidro e exercer a função do Garro, Igor Coronado precisa ser titular do Corinthians. Podemos aplaudir? Podemos. Aqui, ó. Baixinho aqui por causa da lapela. Parabéns, Bento. Grande opinião, que eu já vou falar que eu concordo. E eu vou começar fazendo uma comparação, porque a gente acabou de falar de 2015, tá fresco na memória. Em 2014, o técnico do Corinthians, Mano Menezes, abraço, Mano, falou que Jadson e Renato Augusto não podiam jogar juntos. Dito isso, no ano seguinte, chega o Tite, coloca os dois para jogarem juntos e eles acabam com o futebol brasileiro sendo o primeiro e o segundo melhor jogador do Brasileirão. Os dois acabaram e foram, acho que é o auge da carreira dos dois, né? Melhor temporada na carreira dos dois, pelo menos na minha opinião, é disparado. E assim, cara, jogador bom tem que jogar junto. O Garro, hoje, ele é o principal jogador do Corinthians, ele é o melhor porque ele é o que mais entrega dentro de campo e é o que resolve o jogo. O Coronado é o cara que tem potencial para fazer isso. Quando ele não esteve com o Garro, ele chegou a assumir um papel de protagonismo. Contra o São Paulo, por exemplo, ele joga muito bem, faz gol, faz um golaço. E ele já mostrou que ele pode ser o expoente técnico. Ele pode ser o cara que vai resolver o jogo. Tanto que ele deixou o Wesley na cara do gol contra o Atlético Mineiro, não fez. Mas é o cara que poderia ter resolvido o jogo. O Garro já é esse cara, já é o cara que resolve o jogo. O Coronado vem tentando ser também. E jogando juntos, a gente já tem uma amostra muito boa dos dois, que foi o jogo contra o Racing. Tudo bem que não é parâmetro, né? O Racing é um time bem inferior, é sul-americano, é outra história. Mas são dois jogadores muito bons, muito decisivos. São dois expoentes técnicos desse time, talvez sejam de fato os dois melhores tecnicamente falando. E jogador bom tem que jogar junto. O Ramon Dias ele vai ter que se virar. Um vai jogar mais recuado no meio campo e outro vai ser o central. Um vai ser armador, outro vai jogar aberto. Se vira, cara. Jogador bom tem que jogar junto e vai ter que quebrar a cabeça para fazer os dois estarem juntos. Que eles podem entregar e precisam entregar o que o Corinthians precisa. O Corinthians tem no seu elenco Rodrigo Garro e Igor Coronado, que são os dois jogadores mais criativos, são os dois jogadores mais técnicos do elenco inteiro. Eu acho que isso ninguém discute. Eu entendo o ponto também que o Bento trouxe, eu concordo com ele já para adiantar, mas eu entendo o ponto também de ele ser de vidro. O Coronado realmente não consegue ter uma sequência no Corinthians, já se machucou algumas vezes, já ficou fora dos gramados por problemas até bestas, assim, sabe? Coisa que você fala, pô, cara, o cara vai tá com uma dor na posterior da coxa, tá com uma dor no quadril, não vai jogar. Contra o Bahia foi pro dor do quadril, né, que ele ficou fora. Foi pro dor no quadril, e ele acabou ficando fora de um jogo que o Corinthians ganhou, mas ele poderia ter feito falta. Mas assim, cara, são dois jogadores muito talentosos, dois jogadores que têm uma qualidade muito grande no passe, e o Coronado, ele precisa ser o jogador que vai ajudar o Garro no Corinthians. Porque hoje, a gente tem um elenco do Corinthians comandado pelo Ramon Dias. A gente está gravando esse vídeo aqui depois do Corinthians ter perdido para o Atlético Mineiro de 2-1, que a gente viu de novo um time muito competitivo, muito intenso, que sabia o que fazer com a bola e que melhorou na questão de organização. O Corinthians fez bons jogos nas mãos do Ramon Dias, mas eu ainda sinto que o Rodrigo Garro é o único jogador com a capacidade de realmente tirar um coelho da cartola nesse time, de realmente decidir um jogo. O Romero, ele tem uma ótima presença de área e acaba decidindo os jogos pro Corinthians por isso. Mas ele não vai botar a bola debaixo do braço e resolver o jogo toda hora. Não vai driblar 2, 3 caras e resolver o jogo. E o Yuri Alberto também não, a gente sabe que às vezes ele até mais prejudica. O meio campo mais marcador. Os laterais nem sempre ajudam muito no ataque. Então o Garro acaba ficando sendo o único jogador que tem esse potencial e essa característica
de pegar uma cobrança de falta, marcar um gol e decidir. De ter o mesmo sucesso que ele teve contra o Grêmio naquele chute de fora da área. De dar um grande passe em profundidade pro Yuri marcar um gol, por exemplo. Ou também jogador de habilidade, pegar essa bola no meio campo, passar por 1, 2, 3, deixar alguém na cara do gol. São os dois jogadores que têm capacidade para fazer isso. Nenhum outro no elenco do Corinthians tem, ou pelo menos não se mostrou até agora. Sim. Você falou de Yuri e Romero, são dois jogadores que são decisivos, mas eles precisam ser municiados para serem decisivos. Nenhum deles vai botar a bola debaixo do braço e resolver. O Garro e o Coronado, sim. E o Garro e o Coronado são dois jogadores que conseguem municiar os dois. Você falou contra o Atlético Mineiro, os dois deram passes chaves, o Garro da assistência e o Coronado poderia ter terminado com assistência. Precisa melhorar na questão física, mas vale lembrar o exemplo que você trouxe. Em 2014, o Renato Augusto era um jogador que se machucava muito. Teve um histórico de lesão muito grande durante a carreira. Chegou no Corinthians, chegou em 2015, começou a fluir mais o jogo dele, ele começou a jogar com mais sequência e acabou dando certo. Por isso é um departamento médico muito melhor na época. Mas se o Renato Augusto conseguiu se recuperar, por que a gente não pode acreditar que o Coronado também não consiga se recuperar na parte física e jogar todo o jogo? Eu acho que precisa ser testado. São os dois jogadores mais criativos do Corinthians e o Coronado e o Garro precisam um do outro. Precisa encaixar essa dupla, o Garro precisa de companhia e eu acho que vai fazer muito bem pro Corinthians. É difícil também você ter um jogador de 2 milhões de reais por mês de salário no banco de reservas. Um cara da categoria do Coronado, ele precisa ter sequência. E o Ramon precisa quebrar a cabeça para encaixar os dois. O JP Underline falou que o Wesley vale no máximo 20 milhões e olhe lá, a torcida superestimou muito ele e se vender mais ou menos por isso já tá ótimo. Eu discordo. Vou começar dando minha opinião já, rapaziada, porque eu discordo muito. Com todo respeito à sua opinião, mas discordo completamente. Porque o Wesley, ele é um jogador raro. É uma joia rara, um talento raro que o Corinthians tem no elenco. Ele é um cara de só 19 anos. Obviamente ele vai oscilar e ele tá mal nesse momento. Eu entendo até pensar numa desvalorização do passe dele. O Corinthians estava querendo 30, 35. Não acho que vai ser possível vender nesse valor. Pelo menos ali uns 20 e poucos o Wesley vale hoje em dia. Pelo menos nesse momento não dá para cogitar tão alto pela fase que ele tá. Pela fase que ele tá bem mal, ele caiu muito de produção. O momento ruim do time vem pesando nas costas dele, as atuações ruins dele vem pesando cada vez mais. Mas o Wesley, ele tem uma capacidade que é muito difícil de achar num jogador no futebol brasileiro, que é 1 contra 1. Raramente um time no futebol brasileiro tem um cara tão habilidoso, tão veloz e tão ágil no drible. O Wesley, é um cara especialista nisso. Tanto que no primeiro turno do Brasileirão foi o jogador com mais dribles certos, 51 dribles no primeiro turno, muito acima do Estevão, que era o segundo colocado, que se não me engano tinha 30 e poucos. Quase 20 de diferença que o Wesley tinha em relação ao segundo colocado. Ele é muito habilidoso, ele tem muito potencial, só 19 anos, e vale lembrar que ele só jogou em período turbulento no Corinthians. Ele teve uma pequena chance em 22 com o Vitor Pereira, mas pouquíssimos jogou 2 jogos só. Pouquíssimos. Depois volta a jogar em 23, sobe de vez, e aí que ele se firma no profissional, ele pegou um elenco muito bagunçado em 23 e muito bagunçado até mais em 24. Tá uma situação catastrófica. E ele teve um momento muito bom, um momento que 1 contra 1 dele encaixava, que ele estava confiante. No momento tá sem confiança, mas eu acho que colocar um preço de 20 milhões no Wesley, não vou também que tá falando se ele vale 23, 24, 30, mas eu acho que é desvalorizar. Eu acho que a gente não pode falar que o Wesley é um jogador comum, que ele não vale nada, que todo mundo superestima ele, porque ele tem sim muito potencial, ele vai oscilar pela idade, mas ele tem 1 contra 1 muito raro, ele tem uma boa finalização, precisa melhorar na tomada de decisão, que ainda assim ele tem umas tomadas de decisões muito erradas, muito equivocadas, mas cara, 19 anos, vamos apostar no menino, que ele é bom, e eu vejo sim futuro dele na Europa e futuro dele no futebol, cara. É um jogador que tem muito talento e pela idade também tem muita margem para crescimento. Eu vou começar falando que eu acho que o Wesley é uma joia muito rara, muito raro. É muito raro você ver um jogador com a facilidade de 1 contra 1 que ele tem. De verdade, nos últimos anos no Corinthians, quantos jogadores a gente viu com essa capacidade de drible que o Wesley tem? Ou não só no Corinthians, no futebol brasileiro, de realmente ser muito tranquilo, passar por marcador no 1 contra 1. E eu acho que a fase ruim do Wesley se deve muito também pelo que foi a temporada do Corinthians. Em muitos momentos, o time estava muito mal e teve que apostar no Wesley. Toca a bola no Wesley, vai lá e ele resolve. Porque em muitos momentos foi assim de fato. O Wesley num drible, numa individualidade, conseguia criar chances pro Corinthians. E muito tempo foi assim. O Corinthians do Antônio Oliveira, principalmente, dependia muito do Wesley num dia inspirado. E eu acho que alguns times começaram a perceber isso, começaram a entender
que o Wesley precisa de mais atenção, precisa de uma marcação redobrada, ou até mesmo no caso do jogo contra o Grêmio, triplicada. O Duqueiroz estava em cima dele, o João Pedro estava na sobra e sempre tinha mais um zagueiro na sobra do Wesley. Então, eu entendo que o Wesley ele esteja nesse momento porque ele foi tacado como protagonista do Corinthians, como o cara que precisava resolver como a única válvula de escape que a gente tinha. E não é o momento dele ser esse cara. De novo, ele tem 19 anos, ele é nascido em 2005, rapaziada. Não dá pra você esperar que ele vai ser o Neymar da vida, que vai resolver todos os jogos. Ele é muito bom jogador, ele é uma ótima opção para elenco. Eu acho que até para time titular, ele inspirado é indiscutível no time titular. O Wesley em boa fase é titular de quase todos os times, porque ele é muito diferenciado. Mas eu entendo também que o momento dele não é bom, e por isso o passe dele é muito desvalorizado, mas o Corinthians precisa saber lapidar esse moleque. Seja se vai ser aqui ou com uma venda muito boa para a Europa. Porque é muito raro você achar um jogador com a categoria dele, com a capacidade dele, e você pensar que ele ainda é muito novo, tem contrato até 2027. Qual que é o problema do Wesley continuar esse ano oscilando, mas ano que vem ele começar a jogar muita bola? Você pode aproveitar um jogador dessa categoria por mais um ano, pelo menos, e depois vende ele pra fora. Não precisa ter pressa pra vender o Wesley. Tudo bem que o Corinthians precisa de dinheiro, mas, pô, vamos saber aproveitar as nossas peças. Todo mundo reclama que o Corinthians não sabe vender. O Palmeiras vendeu o Estevão pro Chelsea por 40 milhões de euros, mais 20 em bonificações. Por que o Corinthians vai vender o Wesley por 20? Um jogador que é mais driblador que ele, por exemplo. Eu acho o Estevão mais jogador que o Wesley. Mas tem que saber valorizar o moleque, pô. Eu acho que nem só o Estevão. Eu acho que se o caso Luiz Guilherme acontecesse no Corinthians, também o torcedor corintiano ia ficar revoltado. Não tem o tamanho da noção da realidade como que o Corinthians vende mal. Eu não sei os valores exatos que o Luiz Guilherme foi vendido para o West Ham, mas foi uma bolada. Foi mais de 20 milhões de euros. O Luiz Guilherme, pelo profissional do Palmeiras, tem 1 gol e 0 assistências. Imagina ser o Wesley com esses números. E nunca teve status de titular também. Nunca teve status de titular. Decidiu um jogo na Libertadores, ali na fase de grupos, que foi o único gol dele, e só. O Wesley, querendo ou não, tem até que um número legal de gols no ano, um número legal de assistências no ano, precisa ser lapidado. A gente vê o Flamengo vendendo muito bem, a gente vê o Palmeiras vendendo muito bem, a gente vê até o Santos mesmo, que vende bem os jogadores no geral, e o Corinthians nunca consegue vender. O Wesley é um jogador que ele é do cenário ofensivo, ou seja, jogadores ofensivos já valem mais do que, por exemplo, o Murilo, que é zagueiro, já vale mais do que o Moscardo, que é volante. É um ponta, é habilidoso, é jovem, tem interesse de clubes relevantes na Europa, então tem que segurar esse cara para vender bem, cara. Se agora ele tá mal e não vai vender legal, segura mais 6 meses, vê se ele melhora e vende no final do ano. Porque o Wesley é um talento que o Corinthians tem. Eu concordo com a irritação da torcida corintiana com ele, eu sei que ele tá mal, mas a gente tem que dar um voto de confiança, cara, porque ele é moleque, todo moleque oscila, e eu acho que ele vai render bastante fruto ainda, financeiramente pro Corinthians, que sai esportivo. Vamos lá, vamos para a quarta pergunta. O Ronald Luiz, 11, mandou o seguinte comentário aqui. Por mais que o Romero ajude sempre com gols, eu acho fraco e para mim não deveria ser titular do Corinthians. É difícil essa porque eu não acho o Romero um jogador fraco, tá? Ele tem as deficiências dele, como todo jogador tem. Hoje em dia ele já não é um jogador velocista, como ele já foi. Em drible, o Romero também, hoje em dia, é difícil ele ganhar. Só que o Romero tem uma presença de área gigantesca. Ele ajuda muito o time em recomposição, em marcação, em pressão lá na frente. E ele é extremamente decisivo. Ele faz muito gol quando o Corinthians precisa. É impressionante. 2023 fala por si só. Não jogou o ano inteiro, mas quando precisou dele, ele foi lá e terminou o jogo terminou o Campeonato Brasileiro com 8 gols. E assim, sobre time titular, é que a minha opinião é que no lugar dele poderia jogar o Coronado, às vezes. Só que eu entendo que se o Coronado joga, o Corinthians perde muita presença de área. Porque o Yuri sozinho lá dentro da área eu acho que não vai conseguir fazer muita coisa, porque o Garro não vai entrar, o Wesley é muito difícil de entrar também, o próprio Coronado não é esse cara que pisa muito na área. Então essa é a minha única preocupação de tirar o Romero do time. Porque eu entendo que ele tem a importância dele, principalmente taticamente, porque, cara, quem que vai entrar na área do adversário para fazer gol? É muito difícil você ver algum jogador da defesa, algum volante pisar na área. Por isso que eu acho que o Romero tem uma importância muito grande. O gol que o Corinthians marcou agora contra o Atlético Mineiro, tava o Yuri Alberto e o Romero só dentro da área. Se o Romero não tá ali, tem 5 marcadores para marcar só o Yuri Alberto. Eu tenho essa tendência a achar meio ruim o Romero sair do time titular pelo que ele entrega hoje e porque não tem outros jogadores com essas características para ser melhor que o Romero. Eu acho que trazendo um jogador para essa posição, como é um Gonzalo Plata, por exemplo, como falaram por aí, eu acho que aí o Romero pode ir pro banco, mas hoje eu acho que ele é titular do Corinthians.
Eu concordo com você e discordo da pergunta que mandaram pra gente. O Romero, ele é ídolo do Corinthians, indiscutivelmente. Já falamos disso na parte 1 também, né? No primeiro episódio do Opiniões Polêmicas. Verdade, Gui. Inclusive, cardzinho aparecendo aqui em cima. Se você não conferiu nosso primeiro episódio, vai lá conferir que também tá muito bacana. Cara, falando sobre o Romero agora, indiscutivelmente ele é ídolo. Eu acho que já teve essa polêmica se ele era ídolo ou não. Hoje em dia, com todos os recordes que ele atingiu e a importância do ano passado, no rebaixamento, para mim fica indiscutível o que é. No time titular hoje, para mim, ele tem que ser o titular. Porque o Corinthians não tem peça suficiente no elenco que faça o que o Romero faz. Porque o Romero, que nem você falou, o Romero decide jogo, cara. O Romero, junto com o Giovani, são os únicos dois pontas do Corinthians que têm a capacidade de fazer esse segundo atacante que entra na área. O Wesley não faz, o Pedro Henrique não faz, o Kaique, que é da base, que muita gente pede, também não faz, é um jogador de lado de campo. Se o Coronado tá jogando aberto, ele tem uma outra característica. O Romero, junto com o Giovani, são os dois únicos jogadores que têm essa capacidade de infiltração na área, mesmo sendo ponta. E o Romero é infinitamente melhor que o Giovani. Então o Romero, para mim, tem que ser esse titular, tá ajudando em gols. Nesse momento de luta contra o rebaixamento, qualquer gol é importante. O Romero tem presença de área, disso a gente sabe. Ele pode não ser o jogador mais habilidoso, mas se a bola pinga na área, ele guarda. O Romero dificilmente perde gol. São raros momentos que você vê ele perdendo gol. Você vê ele errando um passe, você vê, às vezes, ele sendo um pouco lento, um contra-ataque, mas perdendo gol você não vê. O Romero dificilmente perde gol, ele é matador e o bom é que ele é versátil. Eu não descartaria, por exemplo, o Ramon no esquema que ele está jogando, às vezes num 4-4-2 ou num 3-5-2, que são dois jogadores mais enfiados, dele colocar um Wesley para fazer companhia pro Romero e bancar o Yuri Alberto, que não tá tão bem. O Corinthians jogou contra o Grêmio em 2023 assim. Sim, exatamente. E ganhou do Grêmio lá assim, com o Wesley e o Romero lá na frente com o gol do Romero. O Romero é muito importante nesse momento. Eu acho que ele é um coringa. Não coloco ele 100% titular, aquele cara que é titular absoluto, que nem o Garro, por exemplo. Mas para mim ele é uma peça muito útil. Tem que ser titular em muitos jogos. Se realmente vier uma contratação, o Gonzalo Plata ou o Michael, que está sendo especulado, aí a gente pode discutir do Romero ser banco, de como que vai encaixar esse time, da formação, que isso às vezes pode mudar também, o Romero continuar sendo titular. Mas para mim, indiscutivelmente, quando o Corinthians não tem um reforço para essa posição, não chega um jogador de peso, um cara que vem com renome para ser titular, o Romero tem que ser o cara. Porque hoje ele entrega mais que todos os atacantes do Corinthians. Nas mãos do Ramon Dias, ele é o atacante que melhor rendeu até o momento. Mais que Yuri, mais que todos que estão no banco, o Romero é um jogador que, se não chegar nenhum outro para a função dele, ele tem que ser titular indiscutivelmente. E vamos para a última. O João Underline Grum mandou que se o Guedes e o Veríssimo não tivessem ido embora, estaremos brigando no G4. Nossa, mano, essa é bem forte, tá? Essa é bem forte e é daquelas imaginárias, né? Tudo que caiu até agora é uma coisa que dá pra debater porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. Tirando 2012 e 2015. Mas aí dá pra ver qual que era melhor, tá ligado? A gente não bem. sabe o embate, mas dá pra ver qual que era melhor. Essa daí é totalmente imaginária, totalmente suposição. Mas vamos analisar o impacto dos dois no time. O Roger Guedes, quando que ele sai do Corinthians do ano passado, ele era o artilheiro do time no ano. 21 gols. 21 gols. Em 7 meses. Assustador, absurdo. Tinha decidido todos os jogos que ele jogou na Copa do Brasil, com exceção do jogo de ida contra o São Paulo, todos os confrontos, né? Era o artilheiro do Corinthians, foi o artilheiro do Corinthians da Libertadores, foi o artilheiro do Campeonato Paulista, era o melhor jogador do time e possivelmente o melhor jogador do país naquele momento. Não acho absurdo falar isso. Se não era o melhor, era top 3. O Roger Guedes, os 7 primeiros meses dele no Corinthians, ele era o melhor ou top 3 melhores jogadores do Brasil. Né? Isso em 2023. E, cara, ele sempre jogou muito bem no Corinthians. A gente sabe da qualidade do Roger. Ele é um jogador muito especial, muito diferente. Tem uma capacidade de finalização e de decisão absurda. Trata muito bem a bola também. Sem dúvida nenhuma, o melhor jogador que a gente viu no Corinthians nos últimos anos. Acho que da década, de 20 pra cá, eu acho que dá pra colocar como o melhor. Ele e o Renato Augusto fica bem disputado, só que o Roger, por ter jogado muito mais tempo em campo que o Renato machucava muito, eu acho que fica fácil com o Roger Guedes. E ter decidido mais também, né? Também. Decidiu mais. Então, cara, o Roger é um jogador de uma qualidade extrema, sobraria no Brasil ainda, jogaria em praticamente todos os clubes brasileiros como titular. E o Lucas Veríssimo, apesar de ser um grande de um traíra, não que o Roger Guedes não seja, mas que o Veríssimo é um grande de um traíra absurdo, ele é um excelente zagueiro. Ele arrumou a zaga do Corinthians no ano passado, em pouco tempo se tornou um xerife para o Corinthians e o melhor no sistema defensivo. E é um jogador que também é novo, assim como o Roger Guedes,
que fisicamente está à disposição normalmente, assim como o Roger Guedes, que é de grife, assim como o Roger Guedes. Então são dois jogadores de muito impacto. Desde o começo da temporada, você pegar o Paulistão, você tem o Lucas Veríssimo na zaga ao lado do Félix Torres, em vez de ter o Gustavo Henrique, em vez de ter o Caetano, em vez de ter o Kaká. Raul Gustavo. Não que o Félix Torres seja o primor, mas se você tivesse um companheiro à altura ali, um cara grande na zaga, a gente teria sofrido muito menos. Ou mesmo olhando hoje, com o Veríssimo e André Ramalho na zaga. Seria uma pura dupla de zaga, seria uma das melhores do país, inclusive. Você teria ali dois jogadores muito fortes, muito firmes, com uma baita de uma saída de bola. O Veríssimo faria um impacto muito grande defensivamente. Acho que muitas das falhas que a gente viu de Gustavo Henrique, de Kaká, de Raul Gustavo, de Caetano, não aconteceriam com o Lucas Veríssimo. Cara, o Veríssimo é um cara que no passado, quando a zaga do Corinthians estava pegando fogo, com o Fábio Santos muito criticado, Gil muito criticado, o próprio Fagner muito criticado, o Veríssimo chegou e apagou um incêndio. Você olha pro Veríssimo no jogo contra o Estudiantes, por exemplo, ele e o Cássio jogaram sozinhos e o Corinthians passou. O Veríssimo jogou muita bola também contra o Grêmio, que o Corinthians ganha de 1-0 com o gol do Romero. E o Corinthians ganha aquele jogo. O Veríssimo é o cara que ele consegue ser decisivo apesar de jogar atrás, ele consegue interferir diretamente no resultado, só pra você ver o tanto de bola que ele tira, de posicionamento, de chegar firme na jogada. Eu vou já partir pra minha opinião, que eu concordo com essa afirmação. Eu também concordo, não achei claro, mas eu concordo. Eu não sei se brigar por G4, mas G6 eu acho que seria garantido, cara. Você coloca o Veríssimo nessa zaga do lado de Félix Torres ou André Ramalho, seja lá se vai jogar com 3 ou com 2 zagueiros, e o Roger Guedes nesse ataque, jogando a bola que ele estava jogando, com o poder de decisão que ele tem, com a intensidade que ele tem, de jogar todos os jogos, mano, eu acho que seria muito difícil você projetar qualquer coisa abaixo para esse time. É um time que eu acho que seria favorito para ganhar a Sul-Americana. Na Copa do Brasil a gente estaria tranquilo. Então, cara, eu vou concordar com essa opinião, sim. Eu acho que só a gente tem que pensar no trabalho do treinador, né? Porque se tivesse os dois, talvez o Mano Menezes tivesse ficado mais tempo. Talvez o Antônio Oliveira... Talvez o Luxemburgo não tivesse sido mandado embora. Talvez o Luxo não teria sido mandado embora. O que é muito ruim, porque não são treinadores de grande capacidade. O Ramon Dias, eu acho que hoje em dia ele conseguiria extrair mais do que esses caras extraíram, por mais que seja começo de trabalho. Vamos jogar os dois no mais. Corinthians hoje? O Veríssimo e o Roger Guedes? Pô, muda o patamar do Corinthians. Muda o patamar. Eu não consigo colocar, eu concordo com a afirmação, mas eu não consigo colocar exatamente se brigaria por G4 ou G6 pela questão do trabalho do treinador. Porque eu não acho que esses técnicos serão capazes de colocar o Corinthians para brigar por um título, por exemplo. Sim. Não acho. Mas de técnica, se a gente for analisar o Corinthians agora, cara, se botar no de hoje em dia, não vou nem considerar quem saiu, mas botar no de hoje em dia, a gente tem um bom goleiro que é o Hugo, a gente tem duas laterais inconstantes, é verdade, mas a gente teria uma dupla de zaga fenomenal com André Ramalho e Lucas Veríssimo, fenomenal, uma das melhores do país. Tem várias opções para volante, e Alex Santana indo bem, Rian indo bem, Bidon indo bem, tem a possibilidade do Cuéllar chegar no Corinthians, fora o Ranielli. Você tem um ataque que teria opções como Rodrigo Garro, Igor Coronado, Roger Guedes, Romero, Yuri Alberto, Wesley, até mesmo um Pedro Henrique para ser a sexta opção do Corinthians. Teria muita opção para ataque, cara. Muita opção para ataque. E fora que esses caras são jogadores que fizeram quem estava do lado deles crescer. O Gil melhorou demais no final do Campeonato Brasileiro quando o Veríssimo estava do lado dele. O Yuri Alberto, apesar de que ele não vinha sendo um primor no primeiro semestre, mas foi muito melhor que o segundo semestre com o Roger Guedes do lado dele. O Yuri Alberto ele deu 8 assistências em 2023, 7 para o Roger Guedes. Para vocês verem como realmente um precisava do outro ali. E o Corinthians precisa ainda desses dois jogadores. São dois jogadores que hoje poderiam realmente fazer a gente almejar outras coisas. E fora que 2 pontos cruciais. Se a gente for analisar, além de desorganização, inconstância, falta de cabeça para jogar futebol, quais são os 2 erros que a gente mais reclama no Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Falhas defensivas, erros bobos, erros que não pode cometer, não é aquele erro normal, falha de marcação que acontece no futebol. É gol contra, é expulsão besta, é passe errado no campo de defesa. É desorganização, jogador no lugar errado. E falta de qualidade, de capacidade de conseguir finalizar bem as jogadas, principalmente os últimos 5 jogos. O Roger Guedes te entrega o segundo ponto e o Veríssimo o primeiro, cara. Resolveria 2 carências do Corinthians. E ainda imaginando que nesse mercado o Corinthians ainda poderia brigar para trazer um ponta direita, um lateral esquerdo, o Corinthians poderia montar realmente um time muito competitivo. E estamos vivos em Copa do Brasil, estamos vivos em Sul-Americana
com esses dois, eu acho que o Corinthians teria uma boa chance, assim, de conseguir pelo menos chegar longe nas competições. E é foda você pensar também que a gente sabe o tamanho do Roger, a gente sabe tudo que ele poderia entregar, tudo que ele entregou. E se olha pro Veríssimo, ele ficou tão pouco, mas ele poderia ter entregado tão mais. É um jogador de seleção brasileira, pô. Antes dele se machucar no Benfica, ele vinha sendo convocado pra seleção brasileira. Ele ia pra Copa do Mundo. Cara, você pensa que o Corinthians podia ter um zagueiro de seleção e um dos melhores atacantes que teve nos últimos anos no ataque, então... E que seria de seleção, pelo menos por algum amistoso, pelo Seria. menos por alguma convocação ele seria. Se ele não tivesse saído, pelo menos ali naquele comecinho com o Diniz, ele teria sido convocado com certeza. Se é que com o Dorival não teria sido testado também. Então, concordo com a afirmação. Volta Roger Guedes, volta Lucas Veríssimo, volta a vida. E só um adendo? Parabéns aqui, salva de palmas para Duílio e Augusto Melo por essas duas grandes negociações. A primeira do Roger Guedes, que chegou ao Corinthians, beleza, que ele chegou de graça, e nisso ali ele foi bem, foi uma baita contratação no geral, mas com total autonomia para ele ser o dono do direito dele no Corinthians, o dono do passe dele. Ele iria fazer o que ele quisesse, e como que ele fez? Ele quis ir embora, ele foi, o Corinthians nem pôde negociar, recebeu uma merreca por ele, contrato pífio que fizeram com ele, e o Lucas Veríssimo, que o Augusto Melo depois até admitiu que ele e a diretoria dele não responderam os e-mails que mandaram, não conseguiram finalizar o contrato, e o Veríssimo ficou de mãos atadas e acabou indo embora. Até não é nem tanta culpa dele assim, chamei de traíra, porque eu acho que foi um pouquinho, mas a culpa é até mais da diretoria nesse quesito aí. Então é isso, rapaziada, fica aí o segundo episódio das opiniões polêmicas de vocês, que vocês mandam pra gente lá no @arenafiel_ no Instagram. A gente abre caixinha de pergunta lá de vez em quando, então fica de olho. Se você quiser mandar a sua opinião polêmica aqui nos comentários também, quando a gente for gravar a parte 3, a gente vai olhar aqui. Então se inscreve no canal, deixa o like e manda pros seus amigos corintianos se você gostou. Tamo junto, vai Corinthians! Vai Corinthians!